Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Agora o livro é este, Entre a Terra e o Céu. Já estamos bastante interessados no seu conteúdo, não é? A oração refratada, os efeitos do ciúme, as perseguições, o suicida que nasce e vai ter uma morte rápida, com pouca idade, a pessoa que pensa e deseja a morte da criança, mas não mata, não tem coragem de matar. Isso tudo nos capítulos anteriores. Agora, nós vamos continuar, porque o instrutor Clarencio, junto com André Luiz e Hilário, foram até a praia, para onde se dirigiram a Zulmira e a Odila, que a perseguia. O capítulo 5º é o capítulo que hoje vamos começar, Valiosos Apontamentos. Então André começa falando, alcançamos a orla do mar em plena noite. A movimentação da vida espiritual era aí muito intensa. Desencarnados de várias procedências reencontravam amigos que ainda se demoravam na terra, momentaneamente desligados do corpo pela anestesia do sono. Dentre esses, porém, destacava-se grande número de doentes. Muitos doentes estavam ali. Idosos, mulheres e crianças em muitos aspectos diferentes. Lá compareciam, apoiados, sustentados por braços de entidades numerosas que os assistiam. Conversações edificantes e lamentos doloridos chegavam até nós. Serviços magnéticos de socorro urgente eram improvisados aqui e além. E o ar, efetivamente, comparado àquele que nós respirávamos na área da cidade, este ar marinho era muito diverso. Brisas refrescantes sopravam de longe, carregando princípios regeneradores e insuflando, produzindo, abastecendo em cada um, produzindo um delicioso bem-estar. Então, o ministro começa a explicar. O oceano é miraculoso reservatório de forças. Até aqui, muitos companheiros de nosso plano trazem os irmãos doentes, ainda ligados ao corpo da terra, de modo a receberem refazimento e repouso. Enfermeiros e amigos desencarnados desvelam-se, dedicam-se na reconstituição das energias de seus tutelados. Como acontece na montanha arborizada, a atmosfera do mar permanece impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio límpido, sem mácula, unido às emanações do plâncton, que é um conjunto de pequenos organismos que ficam suspensos no mar, esta união se converte em precioso alimento de nossa organização espiritual, principalmente quando ainda nos achamos direta ou indiretamente associados aos fluidos da matéria mais densa. Quando nós estamos encarnados ou estamos desencarnados ainda no ambiente da Terra, diz o Clarencio, nós ainda estamos bastante necessitados destes fluidos, dessas combinações de energia, seja do oxigênio, do mar, seja também da produção daquilo que o plâncton gera na atmosfera. Olha que informação interessante. Aí, André começa a descrever o ambiente. Passávamos agora, diz ele, na vizinhança de uma dama extremamente abatida, quase em decúbito dorsal. Aquele decúbito é a maneira de deitar-se com as costas no chão e a barriga para cima. Ela estava deitada dessa forma na frente das águas, ali no canto da areia, recebendo o auxílio magnético de um benfeitor que se iluminava no serviço e na oração. Clarencio nos deixou por momentos, conversou alguma coisa com um amigo a pequena distância e regressou informando. Esta aí, olha, trata-se de uma irmã do nosso círculo pessoal. Está assediada pelo câncer.
foi retirada do corpo físico através da hipnose, a fim de obter a assistência que lhe é necessária. Aí André escreve para nós podermos entender a sua curiosidade. Mas esse tipo de tratamento pode sustentar, pode sustar, pode obstar, pode interromper o desequilíbrio das células orgânicas, no caso do câncer? A doente conseguirá curar-se de modo positivo? O ministro sorriu e explicou. Realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, através do sono, através da saída do perispírito, é possível a realização de maravilhas. Atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo físico de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos. Enormes renovações são assim realizadas. Principalmente quando encontramos o serviço da prece, na mente enriquecida pela fé transformadora, que nos facilita a ação, a intervenção, pela passividade construtiva do campo em que devemos trabalhar, a tarefa de socorro, concretiza verdadeiros milagres. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual. Veja só que interessante isto. O corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, a cujos moldes se ajusta. E deste modo, a influência sobre o corpo perispiritual é decisiva para o envoltório de carne em que a mente se manifesta. Nesse ponto, porém, das explicações, o ministro abanou a cabeça e disse: a nossa ação, contudo, André, está subordinada à lei que nos rege. No problema desta nossa irmã, a ajuda de nosso plano conseguirá tão somente angariar-lhe, fornecer-lhe reconforto. A moléstia, o câncer, em razão das provas que assinalam o roteiro pessoal desta irmã, atingiu incontrolável extensão. Não é possível voltá-lo atrás. Aí André pergunta, aliás, Hilário, quer dizer que ela agora está apenas se habilitando a uma morte calma? E o mentor respondeu sim. Justamente, com a ajuda em curso, despertará no corpo desfalecente mais serena e mais confortada. Repetindo as excursões até aqui, noite após noite, ela vai se habituar com um entendimento superior a essa ideia da partida, da morte em si, transmitindo aos seus familiares resignação e coragem para o momento da separação. Aprenderá a contribuir com o seu esforço, no sentido de aliviar nesses entes queridos as aflições, pela humildade que ela vai edificar dentro de si mesma, pouco a pouco. Ela vai se desligar da carne enfermiça, acentuando a luz interior da própria consciência, a fim de separar-se do ambiente que lhe é querido, que lhe é caro, como quem encontra na morte física valiosa libertação para serviço mais enobrecido. E assim, em algumas semanas, ela vai se mostrar admiravelmente preparada diante do novo caminho. Clarencio silenciara o assunto, mas este tema me requisitava a novas observações. Então, meio hesitante, eu comecei a perguntar, nesse caso então, ministro, e ele, com um sorriso compreensivo, interrompeu, esclarecendo, já sei a tua conclusão, André, é isso mesmo. A enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens.
constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem a moléstia dilatada, demorada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. Porém, quando ele estava falando isso, Zulmira e Odila chegaram na praia, em um lugar não muito longe de nós. Clarencio então recomendou-nos atenção. Nós fomos até elas, rodeamos as duas com rapidez, como se fossem irmãs doentes sob nossa guarda. Nenhuma nem outra percebiam a nossa presença. Tampouco pareciam interessadas pelo movimento que havia no ambiente à sua volta. A primeira esposa, e aí vocês estão vendo o projeto Imagem mostrando esse instante em que elas estão sendo vítimas uma da outra. A primeira esposa de Amaro centralizava o olhar sobre a presa, enquanto a vítima revelava na expressão facial o intraduzível terror daqueles que se aproximam do extremo desequilíbrio. Veja só, Zulmira, esta primeira que você está vendo aqui, vejam que ela está presa ainda ao corpo físico por aquele laço que sai da cabeça, aquele cordão prateado. Zulmira ensaiava o gesto de quem se propunha a regressar rapidamente para casa, mas contida pela companheira, avançava entre a aflição e o pavor. E repetindo as mesmas acusações que já ouvíramos, Odila martelava o cérebro da outra, repetindo, sem piedade. Dizia ela: recorda o crime, infeliz. Lembre-se da horrível manhã em que você se fez assassina, aonde colocaste meu filho, porque o afogou inocentemente, ele que não tinha culpa. E ela gritava, a pobrezinha dementada: não fui eu, juro que não fui eu, juro foi tragado pelas ondas. E a outra respondia: e por que você não vigiou? Você não cuidou da criança que meu marido levianamente confiou às suas mãos infiéis? Acaso não te acusa a própria consciência? Onde você coloca o senso de mulher? Você vai me pagar alto preço pelo relaxamento delituoso. Não permitirei que Amaro te ame. Alimentarei a antipatia dele contra você. Atormentarei as pessoas que desejarem te socorrer. Destruirei a sua própria casa, a casa de que você se apossou e que de verdade me pertence. Impostora! Impostora! Gritava Odila. Zulmira, terrificada, apavorada, respondia: sim, não matei, mas eu não fiz o que me competia para salvá-lo. Perdoa-me, prometo me empenhar no refazimento da paz de todos. Serei uma escrava do teu marido e te devolverei feliz aos teus braços. Eu me converterei em serva da tua filhinha, cujos passos orientarei para o bem. Mas, por piedade, deixa-me viver, liberta-me, tem compaixão de mim. E a outra gritava: nunca, gritava friamente. Tua falta é imperdoável. Você matou, deve confessar o delito que você realizou à frente da polícia. Eu vou te humilhar, vou fazer você dobrar a sua cerviz, a sua espinha. Você será recolhida à penitenciária para que você se misture às delinquentes da sua laia. E a outra gritava desesperada: não, terrivelmente angustiada. Aí Odila voltava: se você não aniquilou o meu filho, devolve-me. Devolve-o para meus braços, devolve-o. Nesse momento, ambas se achavam à frente de determinada faixa da praia. Os olhos da pobre obsediada, Zulmira, adquiriram um estranho fulgor, um brilho diferente. E a perseguidora gritou: foi aqui que você consumou o sinistro plano de extinção da nossa felicidade.
E então, como se fosse tangida de secretos impulsos, Zulmira, a segunda mulher de Amaro, soltou-se dos braços da Odila que a apertavam e penetrou as águas, clamando aflita: Júlio! Júlio! Gritava o nome do menino. Odila, no entanto, perturbada e enlouquecida, foi com ela, foi atrás dela no meio da água. Ao sentir a sua aproximação, Zulmira virou as costas e disparou de volta ao lar. Acompanhamos as duas na competição a que se entregavam, sem perdê-las de vista. Varando a casa, imediatamente dando a ideia de que o corpo adormecido era o poderoso magneto, um ímã, que a atraía, Zulmira despertou, alagada de suor, conservando no cérebro de carne a impressão de que vagueara em terrível pesadelo. Tentou gritar, mas não conseguiu. Faltavam-lhe as forças em colapso nervoso, incontrolável. A falta de ar, a dispneia, castigava com violência, enquanto as artérias que irrigam o coração, as coronárias, se mostravam inchadas. Clarencio aproximou-se, aplicou-lhe fluidos salutares e repousantes. Acalmou-se o seu coração vagarosamente. O campo circulatório voltou à feição normal. Foi então que a desventurada senhora conseguiu gemer e clamar por socorro. Este é um capítulo muito precioso. É, na verdade, muito rico em ensinamentos, mas não necessariamente vinculados a essa história que nós estamos vendo desenrolar da perseguição. Mas nós vamos abordar aqui 4 assuntos interessantes. Primeiro deles é a importância do oceano. O mar é um reservatório de forças, como disse Clarencio. E para ele são levados muitos espíritos durante a noite, almas que estão em corpos doentes, espíritos que estão desfalecidos, já desencarnados, para se abastecerem de energia que flui do oceano. E então se transforma em um lugar de congregação de esperança para muitos. Tanto no mar, no oceano, quanto na montanha arborizada, aquela montanha que não está totalmente tomada pela floresta, ambos os lugares permanecem irrigados, impregnados por infinitos recursos de vitalidade da natureza. O oxigênio límpido e as emanações do plâncton, desses animais pequeninos, vai se convertendo em alimento precioso, alimento vibratório. Principalmente quando estamos ligados ainda à matéria, precisando de matéria para nos abastecer. Olha que interessante. Mas eles encontram, deitada ali, com a barriga para cima, uma mulher com câncer. Estava sendo ajudada. Ela está encarnada ainda, está no hospital ou está em sua casa. Mas o seu espírito saiu do corpo, levado pelas entidades, e está deitada ali. E está recebendo essas energias. Aí André Luiz pergunta, mas isso pode curar o câncer? O ministro, será que isso daqui é capaz de curar o câncer? E ele respondeu que de verdade, na obra dos espíritos amigos que interferem nos tecidos da alma, isso pode acontecer. Principalmente quando a criatura de carne está elevando-se através da prece. Por quê? Porque eles tratam o perispírito, energizam o corpo espiritual. Quando o corpo espiritual volta ao corpo físico, a nova energia vai sendo transferida para a carne doente, de forma a poder melhorá-la mais depressa. Desta forma, grandes males são corrigidos, enormes renovações são realizadas, principalmente quando aquela mente doente, aquela pessoa que está aflita na carne, está em oração, tem fé e se dedica a essa elevação, porque se torna uma criatura mais passiva, de forma construtiva, para que nós possamos operar e ajudar a realizar verdadeiros milagres. Como você vê aí, ele está explicando, o corpo físico é mantido pelo corpo espiritual e se ajusta aos moldes que o corpo espiritual apresenta. E então a influência do corpo sutil sobre o corpo físico é determinante.
Mas ele explica, no caso dela, porém, ela está sofrendo por culpas do passado. Nós não podemos alterar a regra, alterar os diversos compromissos. Nós não podemos. Ela estará se sentindo amparada. Porém, este amparo estará restrito à sua condição. O texto um pouco antes vai explicar isto. Você verá ele explicando que de verdade esta é antes. É antes. Esta situação está presa a uma preparação. Por que apesar de ela não poder ser salva, por quê? Ela estava lá. Porque é muito importante. Em algumas semanas ela vai se mostrar admiravelmente preparada para o novo caminho. Mas ela precisa passar por isto. Então, é uma preparação para a morte, que é o que ele perguntou antes no texto. Então ela está ali porque ela vai estar se preparando para morrer? É uma preparação para a morte. Quando você observa por que os espíritos levam as pessoas para um ambiente como esse, aí está, olha, é uma morte calma. Com a ajuda em curso, ela vai despertar depois, no dia seguinte, mais tranquila, mais serena e terá mais conforto. E isso vai ajudá-la a encarar isto. E também vai ajudar a acalmar os seus familiares, dando mais resignação e coragem para o transe da separação. Aprenderá a contribuir com seu esforço para melhorar-se. Então você observa como é interessante. E aí André Luiz fala assim, quer dizer então que a doença prolongada é boa? É isso mesmo. E o mentor vai, mais adiante no texto, vai explicar que sim. Apesar das pessoas não estarem preparadas para isto, quanto mais for demorado o processo de separação, mais fácil será o espírito se encontrar do outro lado depois. Aí você vê, a enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. Constitui precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Sem essa moléstia dilatada, é muito difícil o êxito rápido no trabalho da morte. Veja que interessante. Você vê então que nós aprendemos neste capítulo 4 coisas. A importância do oceano, a força positiva que o tratamento dessas vibrações pode gerar ao espírito, mesmo com o câncer que não possa ser curado. Nós também vimos que há uma preparação para a morte nesses casos e a doença prolongada é um benefício para o espírito. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e na volta iremos para o capítulo seguinte, que também vai nos trazer coisas muito, muito legais. Mas vamos rapidamente tomar uma água e daqui a pouco a gente volta para o capítulo 6, tá bom? Eu espero você. Olá, estamos de volta com o nosso programa O Espírito da Letra. Hoje o livro Entre a Terra e o Céu. Já vimos o capítulo 5º, agora vamos para o capítulo número 6. Nós estamos estudando esse drama que envolve a morte do Júlio, que envolve o ciúme de Odila, o apego de Zulmira ao novo marido. E agora o capítulo 6º tem um título que é Num Lar Cristão. André Luiz conta-nos o seguinte: nós nos propunhamos a seguir o caso de Zulmira, não só para cooperar a favor de suas melhoras, mas também para registrar os ensinamentos possíveis. E solicitando a ajuda de Clarencio, ouvimos dele ponderadas, sensatas explicações. E ele então disse, sim, para a gente ajudar em processos dessa natureza, é preciso ir para a frente.
Mas, para compreender o serviço que nos compete e avançar com segurança, é necessário voltar à retaguarda. É necessário conhecer o que está atrás, armando-nos de lições que nos esclareçam. Nós não sabíamos como interpretar, diz André, a palavra do ministro. Entretanto, ele mesmo nos socorreu, explicando depois de ligeira pausa. André, Hilário, para realizarmos um estudo geral da situação, convém o contato com outras personagens do drama que está se desenrolando aos nossos olhos. Será interessante para nós uma visita ao pequeno Júlio, no lugar espiritual em que ele está albergado. E eu então, diz André, já contente, exclamei, isso será um prazer. E Hilário pergunta, encantado, poderíamos ir lá agora? O ministro refletiu por segundos e respondeu, olha, nas responsabilidades que nós assumimos, não é aconselhável perguntar por perguntar. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Nós não nos achamos em férias, mas sim em trabalho ativo. Então pensou e acrescentou. O ministro disse, eu sei que amanhã à noite, Eulália, a outra companheira de excursão que eles tinham, deve acompanhar 2 de nossas irmãs encarnadas na visitação dos filhinhos que elas perderam para a grande viagem da morte e que se encontram no mesmo lugar em que Júlio se demora asilado. Poderemos substituir nossa cooperadora no serviço a fazer. Seguiremos no lugar dela. Prestaremos assistência a essas 2 novas amigas e examinaremos a situação da criança. Aí André fala, anotando esta preciosa lição de trabalho, que estas expressões encerravam, nós aguardamos a noite próxima com uma ansiedade real. Na hora combinada, descemos a matéria densa. Eles estavam lá em nosso lar. Descemos a matéria densa de novo, em busca das irmãs que seguiriam conosco. O ministro Clarencio nos deixou numa casinha muito simples, de uma remota região suburbana, depois de nos informar. Aqui nesta casa reside nossa irmã Antonina, com 3 dos 4 filhos que o Senhor lhe confiou. Incapaz de superar as tentações da sua própria natureza, o marido a abandonou faz 4 anos para se unir ou para se entregar a delituosas aventuras. A dona da casa, porém, não desanimou. Trabalha com diligência numa fábrica de tecidos e educa os filhinhos do lar com acentuado, purificado amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Tem sabido resgatar com valor as dívidas que trouxe do passado próximo. Há poucos meses, perdeu o pequeno Marcos, de 8 anos, atacado de fulminante pneumonia. E com ele se encontrará depois da prece que vai proferir com os pequenos. Eu trarei comigo a outra companheira de nossa viagem. Quanto a vocês, Hilário e André, ajudem nas orações e nos estudos de Antonina até que eu volte, de modo a seguirmos todos juntos. Então, eu e Hilário penetramos a sala desataviada, sem muitos objetos e também muito estreita. Uma senhora, ainda jovem, mas extremamente abatida, achava-se de pé junto de 3 lindas crianças, 2 rapazinhos entre 11 e 12 anos e uma loura pequerrucha, certamente a caçula da família, que pousava na mãezinha os belos olhos azuis. Num canto do compartimento humilde, havia um espírito, um triste velhinho, desencarnado. Ali ficava como que
à escuta. Antonina colocou sobre a toalha, muito branca, 2 copos com água pura. Pegou um exemplar do Novo Testamento e sentou-se. Logo após, com muito carinho, falou: se não me falha a memória, creio que a prece de hoje deve ser feita por Lisbela. A pequenininha levou as minúsculas mãos ao rosto, apoiou graciosamente os cotovelos sobre a mesa e, fechando os olhos, recitou o Pai Nosso, daquela forma como uma criança poderia recitá-lo. Depois de terminada a oração, a mãe naturalmente olhou para a menina. Depois que ela abriu os olhos e naturalmente procurou a aprovação da mãe, e ela disse: você orou muito bem, minha filha. E dividindo agora a atenção com os 2 meninos, entregou o evangelho a um deles, convidando: Henrique, abra o evangelho. Vejamos a mensagem cristã para os nossos estudos da noite. O rapazinho escolheu o texto ao acaso, devolvendo o livro às mãos da mãe. Ela então, emocionada, leu os versículos 21 e 22 do capítulo 18 do evangelho do apóstolo Mateus, que aqui estão traduzidos. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Dona Antonina calou-se, como quem aguardava a manifestação de curiosidade dos jovens aprendizes. O pequeno Henrique, iniciando a conversa, perguntou com simplicidade: Mãezinha, por que Jesus recomendava um perdão assim tão grande? E ela, demonstrando vasto treinamento evangélico, respondeu: ora, meu filho, somos levados a acreditar que o Divino Mestre, ao nos ensinar a desculpar todas as faltas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe se livrar dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada, que esteja ali presa a lembranças desagradáveis, caminha sempre com a irritação permanente. Imaginemos vocês na escola. Se não conseguirem esquecer os pequenos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Aqui, hoje, é um colega menos amigo que prepara uma lamentável brincadeira. Amanhã é uma incorreção do guarda, cansado, aborrecido, zangado, em razão de algum equívoco. Se vocês interromperem e pararem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, afligindo a professora, desmoralizando a escola e prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar normalmente vive isolada, é ranzinza, é aquela pessoa azeda. Ninguém gosta da companhia daqueles que somente derramam de si mesmo o vinagre da queixa ou da censura. Nessa altura do ensinamento, Dona Antonina olhou fixamente ao filho mais velho e perguntou: e você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber a água escura de um vaso recheado de lodo? Ah, isso não, replicou o mocinho muito sério. Eu escolherei a água pura, cristalina. Então, disse a mãe, assim somos também, ao se tratar de nossas necessidades do espírito. A alma que não perdoa, guardando o mal consigo, se assemelha ao vaso cheio de lama e fel. Não é coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de nos ajudar a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa vai ficar maior. Por isso mesmo, Jesus nos aconselhava a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito
Seja como o sol brilhando em uma casa limpa. Depois disso, fez-se um intervalo expressivo. O jovem Haroldo, de semblante preocupado, interrompeu este silêncio perguntando: Mas, mãezinha, a senhora crê que devemos perdoar sempre? E ela responde: Como não, meu filho? Ainda mesmo quando a ofensa seja a pior de todas, disse o rapaz, o garoto. E ela disse: Ainda assim. E ao perceber que seu filho estava inquieto, Dona Antonina acentuou: Por que você trata deste assunto com tamanha preocupação? E ele disse: Algo triste. Eu me refiro ao papai. Papai nos abandonou quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? E ela então, entendendo a dor do seu filho, lhe disse: Ah, meu filho, não pare nesse problema, não se detenha nisso. Por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo, se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Sim, seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco. Mas, se nós devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, te deu o corpo em que você aprende a servir a Deus. Por esse motivo, já ele é credor de seu maior carinho. Existem serviços que nós não podemos pagar senão com o amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Recordando talvez, diz a André Luiz, né, que a família se achava num curso de formação cristã, a Dona Antonina acrescentou: Um dia, quando Moisés, o grande profeta, foi ao monte receber a revelação divina, uma das mais importantes determinações por ele ouvida do céu foi aquela em que a eterna bondade nos recomenda: honrarás teu pai e tua mãe. A lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com nosso amoroso respeito. Não importa quem sejam eles. Os filhos, a menininha, essa pequena assembleia recolhia as explicações com os olhos felizes e iluminados. O menino que havia perguntado sobre o seu pai, o Haroldo, mostrou-se conformado. Todavia, ainda ponderou: Compreendo, mãezinha, o que a senhora quer dizer. Entretanto, se papai estivesse junto de nós, talvez que Marcos não tivesse morrido. Teríamos o dinheiro suficiente para tratá-lo. Dona Antonina enxugou apressadamente as lágrimas que lhe caíam espontâneas diante da lembrança do filhinho e ainda respondeu: Seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial, meu filho. Marcos partiu ao encontro de Jesus, porque Jesus o chamava. Nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste em torno da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos. Nesse ponto da conversa, Lisbela graciosamente perguntou: Mãezinha, Marcos nos vê? E Dona Antonina esclareceu emocionada: Sim, minha filha, ele nos ajuda em espírito, pedindo a Jesus forças e bênçãos para nós. Por nossa vez, devemos auxiliá-lo com as nossas preces e com as nossas melhores recordações. Dona Antonina, porém, pareceu asfixiada por enormes saudades. Enquanto os meninos comentavam com interesse os ensinamentos da noite, ela ficava pensativa, mentalizando a imagem do filhinho que havia morrido. Quando o relógio
assinalou o fim do culto, solicitou a Henrique que fizesse a oração de encerramento. O pequenino filho repetiu a prece que a sua irmã havia feito, rogando ao Senhor abençoasse a mãezinha, e o trabalho terminou. A dona da casa repartiu com os pequenos alguns cálices da água cristalina que Hilário e eu magnetizáramos. E logo após, pensativa e saudosa, retirou-se com os filhinhos para o aposento em que se recolheriam todos juntos, em que todos iam dormir. Esse é um capítulo belo. Primeiro, porque nos ensina a importância da família. Como a família é um foco de esperança através da meditação, quando de verdade os adultos compreendem isto. E não importa que não seja na doutrina espírita, nós vemos um momento de recolhimento da mãe, abandonada pelo marido, com 4 filhos, e lutando com a pobreza, e ainda assim com dignidade, ainda assim com confiança, mesmo perdendo um filhinho para o outro lado da vida. Seus irmãos estão ali orando com ela, carregam em si alguns questionamentos a respeito desta forma de ser que os privou da companhia do pai, aumentando suas dificuldades. Mas em nenhum momento a mãe se valeu disto para espezinhar a conduta do homem que foi embora. Em nenhum momento ela faz tornar amarga a lembrança daquele que deveria estar com eles. Ao contrário, procura enaltecer na memória dos filhos o que significa o esforço de um pai, o trabalho que é dar vida aos corpos e a gratidão de ele ter sido o portador dessa potencialidade. Todos estavam vivos porque o pai esteve junto da mãe, mesmo que tenha claudicado no caminho. Esta lembrança nos ajuda muito a entender como que em nossos lares nós poderemos construir equilíbrio emocional. Você vê que os espíritos não morrem. Júlio estava num ambiente para onde também eram endereçadas outras crianças, como muitos ambientes como esse existem no plano espiritual. Para lá seriam levados também os que, na condição da Antonina e da outra mãe que perdeu um filho, precisavam ser amparados por mãos generosas, talvez à espera de uma reencarnação próxima. O certo é que a dona Antonina, sem ser espírita, estava dando aos seus filhos um respaldo, um alimento, uma base espiritual nobre para a construção do caráter. E isto é fundamental em todas as famílias. Não é apenas o arroz, o feijão, o bife e a batata, como é muitas vezes a preocupação da maioria. Não é somente o ensino escolar de boa qualidade que vai preparar o espírito para vencer os obstáculos da existência. Aquilo que se busca para concretizar a sustentabilidade através de um salário digno é muito importante. Mas, sobretudo, é importante entender o que cada um é, por que estamos na Terra, para onde iremos, qual a bagagem que vamos levar, porque todas as moedas que nós juntarmos ficarão aqui, para ser dividida por outros. E num lar cristão, que é o título do capítulo 6, nos dá perfeitamente a orientação para o evangelho no lar, que a doutrina espírita tanto recomenda. Coisa que nós já vimos acontecer lá no livro Obreiros da Vida Eterna, quando o Fábio, às portas da morte, ainda assim faz um evangelho no lar com seus filhos. E graças à manutenção deste evangelho em família, por longos anos, a sua casa estava protegida vibratoriamente da invasão de espíritos perdidos no caminho, sem rumo, que perambulam pelas ruas e que entram em qualquer casa onde não haja uma proteção específica de vibrações nobres. Fazer o evangelho não é um ritual, é um momento de elevação perante princípios nobres, perante valores da alma.
E que, quando você faz isso, você transforma de dentro para fora suas inclinações. Você não alberga sentimentos ruins, você aprende a perdoar, você transforma em oração aquilo que antes seria uma maldição, que nós estaríamos condenando. Você aprende a pensar de outro jeito. E ao fazer isto, ao invés de você produzir esterco no ambiente onde você está, você começa a limpá-lo e perfumá-lo. Porque é você que vai morar no lixo que você quer ou no paraíso que você constrói naquele instante. Portanto, é fundamental que nós pensemos a respeito deste capítulo 6, porque a nossa casa tem a nossa cara. Se você não está feliz no ambiente onde você mora, pense como você pode melhorá-lo. E não é com um procedimento ritualístico, porque muita gente vai na igreja no domingo, ou durante a semana, ou vai no centro espírita achando que lá é que é importante ser bonzinho. E volta para casa cheio das suas ambições desmedidas, da sua violência, da sua irritabilidade, achando que os espíritos vão protegê-lo. Não vão, não. É dentro de casa que nós temos que fazer a nossa igreja funcionar. É claro que ir na igreja é muito bom para se abastecer, mas de nada adianta ir lá ser bonzinho na igreja, falar manso lá diante das estátuas e chegar em casa como um cavalo vestido. Portanto, homens, mulheres que são responsáveis por educar os seus filhos, prestem atenção no exemplo que significa este capítulo 6 e comece a fazer isto. Faça um teste. Estabeleça um dia na semana, um horário fixo, sempre para que todos possam estar juntos. Valorize a participação dos filhos, prepare-se com alguma coisa que te ajude a compreender a mensagem que vai ser passada. Escolha um livro, uma historinha que todos entendam. E você verá que benefícios você vai perceber acontecendo no ambiente onde você está. É o seu oásis. Construa-o não com espinhos, construa-o com flores. Na semana que vem, nós começaremos o capítulo 7, que é aquele que fala da consciência em desequilíbrio. Consciência em desequilíbrio. Já vai lendo. Não fica sentado aí esperando eu ler para você, não, de dar tudo mastigadinho. Já lê agora, porque você vai aprender muito com a sua capacidade. Nós agradecemos a sua audiência, agradecemos os e-mails, agradecemos todo o carinho que vocês nos dão, graças à sensibilidade que está buscando conhecer as leis espirituais. E esperamos você para o próximo programa do O Espírito da Letra, a obra de André Luiz. Um grande abraço, até lá!